Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amados e queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um Projeto Semear, refletindo a Palavra de Deus para que ela possa entrar no nosso coração, encontrar terreno fértil e produzir frutos para que seja semeada em outros corações. Hoje, nós celebramos o 5º domingo da Páscoa, do tempo pascal, e a liturgia de hoje nos traz uma mensagem fundamental para a nossa vida. Antes de refletirmos a liturgia de hoje, vamos também nos lembrar que ontem, sábado, 1º de maio, nós celebramos o Dia do Trabalhador, exatamente olhando para São José, que é o modelo de trabalho, de dedicação à família, de entrega à família. Portanto, São José, o nosso modelo, ele é modelo e é patrono de muitas coisas, muitas realidades da nossa vida. O trabalho, uma delas. Também ontem começamos o mês de maio, que para nós é um mês especial dedicado a Maria, a Nossa Senhora, que nós queremos diariamente durante este mês honrar com a oração do Santo Terço, com muitos louvores àquela que, dizendo sim, tornou possível para nós a salvação. O Evangelho de hoje, tirado do Evangelista João, capítulo 15, versículos de 1 a 8, nos fala da videira. Jesus se apresenta como a videira. No versículo 1 ele vai dizer isso: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Amados irmãos, esse é o primeiro ponto da nossa reflexão. Existe uma videira verdadeira, Jesus Cristo. A base, o fundamento, a razão de ser da nossa fé. É preciso que nós centralizemos todos os nossos pensamentos, todas as nossas ações na pessoa de Jesus. Tudo por Ele, tudo com Ele e tudo para Ele. Assim, nós daremos sentido à nossa vida. Assim, nós teremos sentido em viver. A nossa vida terá sentido se for para Jesus. São Paulo vai dizer isso. Se nós fazemos alguma coisa, que o façamos em nome de Jesus, para Jesus. Então, que nós possamos entender bem este chamado de Jesus Cristo no dia de hoje. E discorrendo sobre a videira, ele vai nos trazer essa imagem. Ele é a videira e nós, que somos os ramos, precisamos estar ligados à videira, sob pena de, se nos desligarmos, secarmos, não produzirmos frutos e sermos jogados para o fogo. É importante nós termos essa ideia. E ele vai deixar claro, muito cristalino, transparente, isso lá no versículo 5. No versículo 5 ele vai dizer o seguinte: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Esta palavra nos acompanha desde sempre. A consciência de que, longe dele, separado dele, fora dele, nós não somos nada, não somos ninguém, não podemos nada. Amados irmãos, é importante também refletirmos que Jesus tem um projeto para nós, para a nossa vida. Jesus tem uma proposta para a nossa vida. E nós precisamos estar atentos a esta proposta que Jesus nos faz. Veja, nós já refletimos outras vezes isso. Ele nos faz uma proposta.
a partir de um chamado. Se nós olharmos para o chamado que ele fez para Pedro e para os apóstolos, vinde, eu vos farei pescadores de homens. Então, tudo começa com o verbo vinde, com o convite. E é importante dizer que Jesus não exige, não obriga. A única coisa que Jesus manda fazer é nos amar. As outras coisas ele propõe. O amor é um mandato, é um mandamento. As outras coisas são uma proposta. E Jesus nos convida, vinde. Existe o vinde para que lá na frente possa existir o ide. Não tem como o Senhor nos enviar se antes nós não dermos uma resposta positiva ao chamado, ao vinde que Ele nos faz. Então começamos tudo com o vinde, para chegarmos ao ide lá na frente. Entre o vinde e o ide existe um tempo precioso, necessário, importante, que é o tempo do permanecer. Por isso, quando Jesus chama, o evangelista vai dizer que Jesus chama para que eles fiquem na sua companhia. Então, o primeiro chamado de Jesus é para estarmos em sua companhia, para permanecermos com Ele. E aqui, no evangelho de hoje, também essa ideia, esse verbo de permanência é muito forte e muito necessário. Permanecer ligado, permanecer em Jesus, Jesus permanecer em nós. E é na permanência que nós vamos ser formados, que nós vamos ser capacitados, que nós vamos ser constituídos, que nós vamos ser curados das nossas feridas, para depois de todo esse processo, aí sim recebermos o envio, ide. Então, entre o vinde e o ide, há um tempo necessário em que o Senhor quer nos curar, nos capacitar, nos formar, nos instruir. Também quer partilhar conosco da sua graça, da sua presença, da sua bênção, do seu poder, para que nós possamos, ao exercer o nosso ide, ao cumprirmos a nossa missão de enviados, possamos falar, possamos fazer e possamos testemunhar aquilo que Ele nos manifestou, quando se manifestou a nós. Então, o Evangelho de hoje vai nos colocar de prontidão aos pés de Jesus, para que nós possamos, permanecendo, dar frutos, produzir frutos. Porque não tem como nós irmos se nós não permanecermos. Parece até um contrassenso, mas é isso mesmo. O ir não significa desligar-se, afastar-se, ir embora. O ir significa desenvolver uma missão, mas tendo sempre Jesus como base, fundamento e presença real em nós. A missão não se desliga, não se desconecta do permanecer. A permanência é para sempre, para que a missão produza frutos. Não tem como nós querermos realizar a missão se não estivermos ligados. E se nós nos desligamos, nós corremos o risco de tornar a nossa missão infrutífera, estéril, e aí para nada mais serve a não ser secar e ser atirada ao fogo. Amados irmãos, que neste dia, sobretudo, mas também neste mês de Maria, nós possamos ter essa consciência do estar, do permanecer. Porque Jesus vai dizer: você tem que permanecer em mim e eu em você.
Não adianta falarmos de Jesus se Ele não está em nós. E isso tudo vale para que nós, profetas, anunciadores, pregadores, pessoas que oram pelos outros, que ensinam, que formam, vivam a plenitude do permanecer, porque sem isso tudo fica estéril e perde o sentido e a razão de ser. Que nós possamos ser verdadeiros discípulos, permanecendo aos pés do Mestre e desenvolvendo a nossa missão com a fidelidade e com a permanência necessária, essencial, para que nós possamos produzir frutos de amor, de misericórdia e de salvação. Que Deus abençoe. Um abraço. Até o próximo Projeto Semear. Fique com Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.